Obrigado a todos vocês da Unipaz de Goiás. Vocês enchem meu coração de alegria e mais ainda com esse convite. É muito bom estar com vocês. Desde o primeiro momento, desde o primeiro contato, eu já me sinto honrado com o convite de participar aí com vocês e hoje também. A Unipaz é muito importante na minha vida, né? Eu fiz a formação em 1999, já faz tanto tempo, e a gente costuma dizer, acho que esse é um termo comum a todos que passam pela Unipaz, que é um divisor de águas, né? A gente sempre fala isso. E também foi para mim, e ainda é até hoje, porque a vida mudou desde então. Então, eu fui participar de pós-graduação da Leda, que deu com o nome do meu livro, é demais para mim, mas enfim. E hoje me pediu para falar sobre isso. Eu já percebi que está instável, aparece na minha tela quando a conexão fica instável, aí quando aparecer eu vou me calar e eu prossigo na sequência. Então, o que eu pensei em trazer hoje, né? Eu sobre o convite, poderia dar o pensamento junguiano, e há algo que o Roberto Crema sempre falou, e que me inspirou muito, inspira até hoje, que a gente precisa olhar para as pessoas que deram certo. Ele fala os sãos, os saudáveis, os santos. Santo quer dizer uma pessoa sã. São pessoas que deram certo. Infelizmente, tem muitas pessoas na humanidade que não deram certo, podemos dizer assim, não deram certo como pessoas porque não estão vivendo na sua completude, na sua inteireza. E a gente precisa olhar para as pessoas que deram certo como pessoas, como seres humanos. Então, eu vou fazer uma rápida abordagem sobre o que está desintegrando, o que integra, que é o processo de individuação, e que me inspira, que pode nos ajudar a olhar para a gente para ser um ser humano mais completo. Eu vou compartilhar uma tela que vai servir de guia aqui para a nossa conversa. Eu preciso que você libere para mim o compartilhar tela. É você, William Moleda, quem está fazendo isso? É o William. Tá bom. William? Sim, já liberou. Deixa eu só, estou postando aqui. Só um instante. Tá ok ou não? Tá, só um instantinho que eu estou abrindo o arquivo aqui. Ele não está abrindo aqui. Não sei porquê. Tinha deixado no ponto, ele fechou tudo. Coisas da tecnologia, né, William? Ele não está conseguindo identificar o meu arquivo. Mas eu poderia falar para vocês sem um arquivo, não tem problema não. O que eu quero dizer então? Assim a gente conversa. Eu ia colocar só uns slides, mas não importa. Por que a gente chega à conclusão que hoje precisa-se de ser humano? Na verdade, eu coloquei assim um trocadilho. A gente precisa ser humano e precisamos também de seres humanos. O que nós entendemos é que em séculos nós vivemos um processo de fragmentação, de desintegração de tudo que nós vivemos a partir do pensamento mecanicista, a partir do pensamento cartesiano, analítico, que separou todas as coisas.
É verdade, nós sabemos bem que isso contribuiu para o desenvolvimento de tudo que nós temos hoje. Se nós temos o privilégio hoje de estarmos falando, eu aqui em casa, vocês em Goiânia, e tem gente de outros lugares, acho que isso não deve estar na casa dela bem longe, e outras pessoas, porque nós desenvolvemos tecnologias, desenvolvemos ciências e saberes que possibilitaram tudo que existe hoje na sociedade, em termos de saberes, de ciências, de tecnologia. O pensamento de contribuição. Por outro lado, ele trouxe um problema para nós. Ele fracionou, ele fragmentou, ele separou todas as coisas. Eu não vou me alongar nisso porque eu quero focar no ser humano, mas desde os conhecimentos, no sistema de ensino, até as organizações, onde tudo foi separado, também a nós isso foi impactante, porque nos fragmentou de tal maneira que a gente perdeu consciência de quem nós somos de verdade. Nós ouvimos algumas frases que foram internalizadas por nós ao longo desses séculos. Separe razão de emoção. Separaram tantas as coisas que a gente ficou todo fragmentado. Estamos quase que em frangalhos e sem consciência de quem nós somos. Então nós precisamos, com urgência, resgatar o paradigma da inteireza, da nossa integridade como ser humano. Eu costumo brincar que a gente precisa juntar todos esses cacos que ao longo dos séculos foram divididos e trazer de volta e começar a colar uma parte aqui, colar outra parte a colar, até a gente formar de novo o indivíduo que nós devemos ser. A palavra indivíduo significa não dividido. Nós somos tão divididos que a gente perdeu essa individualidade. Deixamos de ser indivíduos para sermos um monte de cacos, né, quebrados. Isso traz um problema muito sério para nós, porque temos talvez bastante, alguns e pouco outros, mas perdemos a consciência de quem somos nós. Aqui nós somos chamados de viver experiências das dimensões que podem nos ajudar. O Jean-Yves contribuiu bastante com isso, o Crema, Pierre Weil e tantos outros. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão à luz do pensamento de Carl Jung. Jung, vocês devem saber, é considerado um dos grandes sábios, eu gosto de dizer assim, um dos grandes homens que contribuíram com o desenvolvimento do pensamento a respeito da natureza humana. Ele foi discípulo de Freud e diz a história que Freud pretendia fazer dele o seu sucessor até o momento que ele começou a questionar a abordagem freudiana e ele aprofundou muito mais o conhecimento sobre o ser humano até que houve a ruptura. Escreveu uma obra imensa que precisa ser cada vez mais estudada. Uma das frases do Jung diz que a natureza pede da macieira é que ela produza maçãs, que a pereira produza peras, e a natureza quer que eu seja simplesmente um ser humano, mas um ser humano consciente do que eu sou e do que estou fazendo. Essa frase, ela em si já é instigante, porque ela nos alerta que a natureza quer, ela exige que cada um de nós seja um ser humano completo, um ser humano inteiro, consciente do que somos e do que fazemos. Aqui a gente percebe que quanto nós mesmos teremos a consciência e conscientes também do que fazemos, quantas vezes agimos automaticamente. Quantas vezes somos movidos por impulsos, agimos inconsciente, agimos no automático. Nesse momento, nós não estamos vivendo a inteireza, a plenitude que a gente deve viver. Se a natureza pede que nós sejamos esses seres humanos inteiros, conscientes do que somos e do que fazemos,
Qual é o caminho proposto por Jung nesse processo que ele chamou de processo de individuação? O que a gente percebe, em primeiro lugar, que nós somos dominados nos últimos séculos, e ainda isso está presente em boa parte, a viver uma experiência que é totalmente dominada pela lógica da racionalidade. Todas as nossas escolas, ainda assim, e claro que eu sei que isso está mudando, e a Unipaz contribui bastante com isso, mas grande parte das escolas, desde o ensino fundamental até o ensino superior, está fundamentada na razão, na racionalidade. O ensino é todo cognitivo. Tanto que a pesquisa sobre inteligência emocional do Daniel Goleman é muito recente. Ela foi publicada na década de 90, tem 30 e poucos anos. Então, observem que são 30 anos na história da humanidade, diante dos séculos em que predomina e predominou e predomina ainda uma visão mecanicista cartesiana, colocando toda a sua fundamentação na razão, na racionalidade, deixando de lado a dimensão também emocional e espiritual. O que a gente percebe é que essa lógica racionalista, ela não dá conta de responder tudo que nós precisamos para compreender melhor a nossa vida, a nossa existência. Ela não é suficiente. Nós precisamos ir além. Existem outras dimensões, além do cognitivo intelectual, que responde quem somos nós, e responde quem é esse ser humano. Então, isso exige de todos nós, e exige das instituições de ensino, exige das organizações, exige de cada pessoa uma mudança no modelo mental. Hoje, nas empresas, os jovens então falam muito de mindset, que é isso, precisa mudar esse modelo mental. Sair desse modelo fragmentador que o mecanicismo, que o pensamento analítico cartesiano trouxe para nós, e ter uma visão mais holística, que é aquilo que Pierre, Jean-Yves, Roberto e todos nós na Unipaz temos insistido nesses anos todos, para abordar o ser humano e olhar também os fenômenos da vida. Então, um modelo mental que inclua outras dimensões do ser humano, que inclua a dimensão emocional, a dimensão espiritual, noética, para a gente ver o ser humano na sua inteireza. Muito tempo antes, Jung percebeu isso nos seus estudos e identificou que a gente precisa promover uma verdadeira metanoia, essa palavra grega que significa uma transformação profunda que só pode acontecer no interior de cada um de nós, em nosso espírito. Para a gente promover as mudanças que a gente quer no mundo, precisamos, como disse Gandhi há muito tempo, precisamos mudar dentro de nós. Que mudanças são essas? A gente vive um processo, como a gente pode dizer, talvez um processo até dramático, de uma total incoerência entre aquilo que a gente considera importante na vida, entre os nossos valores, crenças conscientes e aquilo que a gente faz. Nós falamos algo, nós valorizamos o amor, a cooperação, a solidariedade, a ética, mas temos comportamentos egoístas, não competitivos, não cooperativos. Nós sabotamos, nós adotamos um princípio proverbial que se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Isso nos afasta da nossa essência. Eu digo que a gente sofre uma espécie de uma hipnose coletiva. Nós somos bombardeados pelos meios de comunicação, nós vivemos um condicionamento absurdo, sobretudo pelos meios de comunicação que dominam a nossa história desde os primeiros anos, e a gente vai sofrendo a influência das convenções sociais, sofrendo tantas coisas que nós nos distanciamos da nossa essência. E a gente precisa restaurar a nossa integridade.
a gente muitas vezes não tem controle sobre tudo isso. Por isso a gente precisa expandir a nossa consciência. A gente só tem controle sobre o que está consciente, sobre o inconsciente não. Como esse bombardeamento que a gente sofre, essa hipnose, nos controla pelo inconsciente, nós precisamos tirar do inconsciente e trazer à luz da consciência. Para isso, é preciso viver esse processo da individuação. O que Jung propõe? Que a gente tem que trilhar essa estrada, esse caminho e identificar em cada etapa da nossa jornada esses arquétipos que estão presentes em nossa vida. Para Freud havia um nível de consciente e inconsciente pessoal. E Jung falou, olha, há algo mais profundo. Isso aqui foi um tempo de ruptura deles, entre ambos. Existe um inconsciente coletivo, que é uma camada mais profunda do inconsciente pessoal. Esse inconsciente coletivo está presente na humanidade, é inato, é universal, e a gente poderia dizer que ele é, como dizer, habitado, vamos dizer assim, entre aspas, habitado por arquétipos. Os arquétipos são padrões de comportamento, uma espécie de instinto psicológico que está presente em todos os seres humanos de todas as épocas, em todos os lugares. Todos nós estamos imersos, nós não nascemos zerados numa tábua rasa, nós nascemos dentro do inconsciente coletivo e esses arquétipos estão presentes dentro de cada um de nós. Identificar esses arquétipos é muito importante para a gente viver o processo da individuação que vai nos levar a viver a inteireza, a completude para a qual a natureza nos chama. Que arquétipos são esses? Ele deu nome a essas energias psíquicas de arquétipos. E o primeiro deles, ele chamou de persona. A palavra persona, nós sabemos, significa originariamente por onde passa o som. Então isso aqui seria uma persona. O som passa por aqui. A palavra, na verdade, ela ganha o sentido de máscara, que na antiguidade os homens usavam para interpretar aqueles textos que hoje são clássicos, as tragédias gregas e tantos outros. Persona ganhou o sentido de máscara, e daí personagem, personalidade, pessoa, palavras que são derivadas de persona. Todos nós temos muitas personas, temos muitas máscaras, e é preciso entender isso no sentido positivo, porque ela significa o arquétipo da adaptação social. Para nós nos adaptarmos aos ambientes sociais, nós usamos máscaras, nós usamos o arquétipo da persona. Então temos muitas. Eu tenho a persona de pai, de marido, de amigo, de professor, de tantos outros papéis que nós vivemos na sociedade. Cada um de nós tem. Esse é um aspecto positivo da persona. Nós precisamos ter consciência desses papéis, porque do contrário, nós corremos o risco de colar a máscara, a persona, e usá-la em outros locais. Uma vez, tem até uma história, o meu filho chegou para mim e falou assim, pai, eu estou com um problema. E começou a falar. E eu comecei a fazer perguntas para ele. Aí ele me deu uma bronca. Ele falou assim, eu quero conversar com meu pai, eu não quero conversar com o coach. E o coach faz perguntas para o cliente. O filho chega com um problema. Qual foi a persona que entrou em ação? Foi o coach, não foi o pai. Ele me deu uma sacudida. Eu quero falar com o pai, não com o coach. A gente precisa estar atento para isso, porque isso pode trazer problemas para nós. Eu me lembro, e aí eu já estou entrando na seara da polaridade negativa do arquétipo. Porque todo arquétipo
tem uma polaridade positiva e negativa. Tem nossos papéis, que a gente precisa ter consciência. O negativo é quando a gente gruda essa máscara em nós. Eu me lembro de uma situação de um senhor que eu conheço, ele é coronel reformado no Exército, e lamentavelmente a família dele é um sofrimento muito grande, porque ele continuou em casa usando a máscara de coronel. Se o espaço que ele deveria usar a persona de coronel era no quartel do Exército, em casa ele continuou com a esposa e com os filhos sendo coronel. É uma família bastante sofrida, porque ele não soube viver isso. Já me falaram que isso é muito comum em muitas situações de militares, infelizmente. O que tem mais da polaridade negativa da persona? É que a gente constrói a persona a partir de expectativas que são restritivas a nós. Como assim? A gente está no útero ainda da mãe e os nossos pais já estão naturalmente, isso não vai mudar nunca, já estão definindo algumas expectativas sobre nós. Não só nas escolhas do quarto, da roupa, de tudo isso. Tem bebê que já sai da maternidade com a camisa do time. Não é assim? Então já define o time, já define muitas coisas. E a gente começa a incorporar essas convenções que são colocadas para nós. Elas tendem a ser restritivas, tá? No sentido da gente não poder definir muito uma individualidade, quando a gente se submete às convenções. E aí a gente entra para a sociedade, para a escola, vai viver o processo de socialização, e outras convenções sociais vão nos submetendo a elas. Isso é muito forte na nossa vida. Por exemplo, eu costumo falar assim, quando nós, os meninos, quando a gente entra geralmente na adolescência, há um questionamento quase que natural, que não é verbalizado, mas pode ser pensado até inconscientemente. Para ser homem nessa sociedade tem que ser como? E as convenções sociais, elas trazem muitas informações para a gente. Tem que ser pegador, não pode levar desaforo para casa, não pode demonstrar emoções positivas, não pode chorar, etc. Isso está mudando, mas isso está presente. E aí, como a gente quer ser homem, a gente vai adotar essas características que as convenções sociais colocam para a gente. Não é diferente para as mulheres. Para a gente entender melhor, eu digo assim, há cerca de 100 anos atrás, para ser mulher tinha que ser como? O que as convenções diziam? Tinha que ser virgem, tinha que ser bela, recatada e do lar, tem alguém que ainda acredita nisso. E tem que ter várias outras condições para viver naquela sociedade. O mundo mudou, a gente vive um processo de mudança, de evolução, mas não mudam muito as convenções sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher. Então, não precisa ser bela e recatada do lar, mas precisa ter outras coisas. Às vezes precisa ser tudo isso, ainda trabalhar fora e fazer mais um monte de coisa. Então, nós incorporamos essas convenções e elas tendem a limitar ou até anular a nossa individualidade, tanto para os homens quanto para as mulheres. Eu nasci no interior do estado, do Rio de Janeiro, até meus 15 anos de idade, já contei isso aí para o Cláudio. Eu morei no interior, eu morei na roça. Então, a luz elétrica chegou, eu tinha 7 anos de idade, não tinha televisão lá, era lampião. A televisão chegou, eu tinha 10 anos, e só tinha em uma família. A gente brincava, tomava banho de rio, tudo isso. E lá tinha assombrações. Tinha mula sem cabeça, tinha saci pererê. Essas coisas que não tem em Goiás, não, né? Tem em Goiás, Leda? Tinha lobisomem. Então, isso tudo era usado
para falar com a gente, olha, não pode chegar em casa tarde, porque essa noite tem lobisomem, olha o saci, essas coisas todas. E nós crescemos com isso, com esses medos, né? Mas tinha algo que depois eu fui tomar consciência que era muito pior do que mula sem cabeça, lobisomem e saci junto. E isso eu não sei se tem em Goiás. Zotro. Já ouviram falar? Zotro? Já, Cláudio? Tem Zotro aí? Tem, William. É quando Pois se é. outro. Minha mãe falava assim, o que os outros vão dizer? Existe sim. Os outros vai pensar o quê de mim? O que os outros vão pensar? Pois os outros é uma maldição, é a pior das assombrações. É a pior das assombrações. Porque a gente vai construir uma persona para atender às expectativas dos outros. E a gente deixa de ser a gente. Isso acontece muito. Isso acontece muito, isso destrói a nossa individualidade, isso destrói relacionamentos. Por isso que muitas vezes acaba, às vezes, no casamento, a pessoa fala assim que a máscara caiu. É uma expressão que muitas vezes se fala. Porque construiu-se uma máscara, uma persona para agradar os outros e não havia autenticidade. É preciso que a gente tome consciência dessa persona em nós. E isso é trabalho para a vida inteira. Como que se faz isso? Primeiro, descobrindo quais são os nossos talentos originais de fábrica. O que é dom? O que é natural na gente? O que é genuíno? O que dá energia, que nos faz vibrar, que nos faz sentir plenos como seres humanos? E não um construto, uma construção para os outros, mas aquilo que vibra dentro de alimentação. Está fazendo sentido para vocês? Me sinalizem aqui, pode fazer assim. Se não tiver alguma pergunta, tá tudo bem? Tudo bem. Fazendo sentido, sim. O segundo arquétipo que Jung tratou, ele chamou de sombra. O que é a sombra? Assim como ele deu o nome de persona, sombra, ele deu o nome de sombra porque aqueles conteúdos psíquicos e emocionais que a gente joga lá no inconsciente. E a metáfora mais incrível que eu achei sobre a sombra foi o livro escrito por Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, que foi feito um filme fantástico. Nessa obra, e muito tempo antes de Jung, mas olha o inconsciente coletivo, Oscar Wilde escreve sobre Dorian, um rapaz muito bonito, rico, influente, que tinha, se fosse hoje, diria, uma networking fantástica, conhecia muita gente e era admirado e querido. Um dia pintam um retrato dele, na época não tinha selfie, faz um quadro a óleo dele, e ele fica impressionado com a beleza dele. Ele faz um pacto com o diabo, tudo aquilo que pudesse torná-lo feio, em vez de acontecer com ele, aconteceria com o quadro, e ele venderia a alma para o diabo. E ele esconde aquele quadro no porão da casa dele. O tempo vai passando, as pessoas vão envelhecendo, vão aparecendo os defeitos, inclusive de caráter, e para a perplexidade de todos, o Dória não muda, continua belo como sempre. De vez em quando o Dória vai ao porão para ver como ele estaria se não tivesse feito tal pacto. Tá? Mas a sombra que a gente esconde lá no porão, aqui que a gente esconde no porão, aquilo que falaram pra gente. E o que falaram pra gente? Tudo que é ilegal, imoral e engorda, a gente põe lá no porão. Isso é feio. Não faz isso que é feio. E a gente vai ouvindo muita coisa e a gente vai escondendo.
E nós escondemos tudo isso, e isso vai emergir em algum momento. Como é que emerge essa sombra? Ela traz pistas para nós porque nós não a vemos. E uma pista que é bastante clara é como nós a projetamos sobre os outros. Então eu vejo alguém, eu nunca vi essa pessoa antes, e eu falo, que pessoa, sei lá, antipática. Essa pessoa tem jeito de ser vigarista, qualquer coisa do gênero. Como que eu estou vendo a antipatia ou a vigarice no outro se eu não conheço essa pessoa? Esse é um sinal de alerta. Eu estou projetando a minha sombra sobre essa pessoa. É hora de tomar consciência como que eu estou vendo no outro que eu não conheço essas características. Então aqui eu posso olhar para mim. Como também eu posso ver pessoas que eu conheço. Se o defeito do outro me incomoda tanto, é sinal de que eu tenho algo disso em mim. É importante olhar para isso. É aqui que eu começo a tomar consciência para integrar a sombra. E esse é um arquétipo muito importante, porque esse arquétipo é que me humaniza. Porque, deixa eu contar uma história para vocês. Eu lembro precisamente que foi em, acho que 2005, por aí, eu estava trabalhando em Macaé, e à noite eu tive um sonho, na verdade um pesadelo. O sonho foi o seguinte, eu estava dando uma palestra num auditório imenso, e quando eu terminei a palestra, aquela multidão ficou de pé e começou a me aplaudir. E uma amiga sai lá do meio da multidão, sobe no palco, eu estava no palco elevado, pega o microfone, manda todo mundo sentar e fala assim, vocês podem sentar que ele não é nada disso que vocês estão pensando. E começou a falar todos os meus podres para milhares de pessoas. Eu fiquei assustadíssimo no sonho, eu comecei, igual no desenho animado, eu comecei a reduzir meu tamanho, eu sumi, me encolhi todo, e eu acordei assustado. E eu fiquei muito tempo acordado, refletindo sobre esse sonho, e ele me marcou tanto que eu agradeço até hoje essa experiência, que foi uma experiência do inconsciente me alertando que eu tinha que olhar para aqueles defeitos meus. O sonho é uma linguagem do inconsciente que nos alerta. A persona fala assim, esse cara sou eu, igual Roberto Carlos. Esse cara sou eu. A sombra diz, esse cara é você com esses defeitos, preste atenção neles. Preste atenção nesse lado sombra, nesse lado podre. Porque se você não integrar isso, vai ter problemas. Eu julgo os outros, eu tenho preconceitos com relação aos outros. Tudo isso que emerge de dentro do porão do meu inconsciente, como no retrato de Dorian, e que eu quero esconder. Então eu preciso tomar consciência disso. Ao fazer isso, eu me humanizo, porque aquela parte que eu não quero enxergar, ela vai aparecer agora. E o que tem lá? Eu tenho os meus medos, tenho as minhas vergonhas, minhas vulnerabilidades estão presentes lá. E que eu preciso tomar consciência delas. Eu tenho medo de não corresponder às expectativas dos outros. E muitas vezes, para esconder tudo isso, eu faço uma máscara bem forte e eu ataco os outros e me escondo aqui. E sofro e faço os outros sofrerem. Como é que eu posso integrar a sombra para eu ser mais inteiro? Analisar que comportamentos que eu tenho que costumam causar mais problemas nos relacionamentos. Porque esse é um outro arquétipo. Vocês sabem, desde aquela história de Adão e Eva, que é um mito, que é contado no livro do Gênesis, quando na história do mito, Deus pergunta para Adão, por que você está comendo a fruta? Ele diz, foi a mulher que me deu. E pergunta para a mulher, por que você está fazendo isso, comendo a fruta? Ela diz, foi a serpente que mandou eu comer. Ninguém assume responsabilidade, né? Sempre diz para o outro. Certamente vocês têm filhos, eu tenho 2, um casal, e quando eles eram crianças que brigavam, quando a gente chegava perto, o que costuma dizer? Foi ele que começou, foi ela que começou. Não é assim? A gente não assume. Então, olhar para a sombra é assumir a parte que nos cabe neste latifúndio. Se tem muitos problemas, conflitos de relacionamento, o que
como que eu causo esse problema? Como que eu causo? Qual é a minha parte? Tomar consciência disso é integrar a sombra, é possibilitar a integração da sombra e evitar isso. Quais são os pontos fracos do meu caráter? Como que eu julgo os outros? Como que eu reajo com o comportamento dos outros, com erros, etc. Olhar para isso é fundamental, porque é nesse processo que nós começamos a humanização, com a integração da sombra. Até aqui tudo bem, gente? Um terceiro arquétipo, Jung chamou de ânima. Eu acho isso lindo. Dei até o nome da minha empresa de ânima. Jung falou que não existe homem que seja tão exclusivamente masculino que não possui em si algo de feminino. Esse algo de feminino, essa energia psíquica que ele identificou como algo de feminino, ele deu o nome de ânima. O oposto, o algo masculino, ele deu o nome de ânimos. Ânima, o feminino. Ânimos, o masculino. Todos nós, todos os seres humanos, nós temos ânima em nós e ânimos. Naturalmente, os homens têm mais a energia do ânimos e as mulheres da ânima. Mas Jung percebeu, Jung morreu em 1961, já muito idoso, quase 90 anos. O que ele percebeu é que a grande ausência na história da humanidade era da ânima, porque a nossa história foi construída no modelo do patriarcado, no modelo masculino, e que ainda está tão presente na sociedade, com machismo, e olha que a gente está vivendo índices absurdamente históricos de feminicídio e tantas outras coisas, por causa disso também. Vivemos problemas sérios na sociedade com participação das mulheres, seja nas organizações públicas e privadas. São poucas as mulheres que têm cargo de poder. No âmbito político, então, é muito menos. As mulheres que ganham menos do que os homens. E tantas outras situações que a gente vive em função disso. O que construiu a história da humanidade nos últimos milênios foi a história do ânimos. O ânimos é a racionalidade, a técnica, a força. E a ânima é a sensibilidade, é a dimensão do cuidado, é a dimensão da ternura, é a dimensão da intuição, que são características fundamentais para promover a transformação do mundo, a transformação da nossa vida, a transformação da sociedade. Uma sociedade construída com base no tecnicismo, na força, no poder, destruiu o planeta. A gente vive uma destruição gigantesca porque foi construído com base nessa energia. Para restaurar não só a integridade do indivíduo, mas também de toda a sociedade, de todo o planeta, nós precisamos de uma força homérica, podemos dizer assim, da ânima. Então a participação das mulheres, viva a Unipaz, Leda, Hélida e mais gente bonita, para construir um tempo diferente, onde a gente precisa de mais sensibilidade, de mais ternura, de mais cuidado, de mais amorosidade. Essa dimensão que está presente em todos nós precisa ser resgatada por todos, sobretudo pelos homens, porque nós vivemos um processo de dissociação em que isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Então, trazer para esse espaço do homem a dimensão de reconhecer a vulnerabilidade, da ternura, do afeto, do cuidado, do diálogo, é fundamental para a gente ser o ser humano que a gente deve ser. As mulheres e isso foi bom para sair daquela persona lá de um século atrás, para entrar no mercado de trabalho, para ter direito à voz, ter direito a voto, que não tinha. Foi na década de 50 que aqui no Brasil começou a votar as mulheres. Então elas precisaram da energia do ânimos. Mas muitas correm o risco de se
apropriarem tanto do ânimos que podem perder um pouco da ânima. Vocês lembram de um filme que eu gosto de citar quando falo disso, aquele filme O Diabo Veste Prada. Todos devem ter assistido, que foi um grande sucesso. Como a Miranda tinha muito mais de ânimos do que de ânima no início da história dela. Então nós precisamos integrar em nós a energia da ânima, porque em todos os aspectos da vida nós precisamos saber cuidar dessas dimensões que nós deixamos de lado. Uma vez eu estava fazendo um trabalho em Nova Friburgo, uma cidade da região serrana aqui do Rio, que é conhecida como assim, a capital do lingerie. Tem muitas fábricas lá, grandes e pequenas confecções, mas você anda na cidade, só tem nas vitrines, só tem lingerie. E a turma que eu estava trabalhando foi no mês de abril, era um dia lindo de outono, eles falaram assim, vamos tirar umas 4 horas de almoço e a gente estende o trabalho até mais tarde para a gente passear. E eu concordei. A gente estava num hotel na entrada da cidade, num bairro chamado Fonte da Saudade, e a gente foi caminhar depois do almoço naquela região. E você passa pelas lojas, só tem lingerie. Aí eu falei com um deles, assim, que estava ao meu lado, aproveita e compra um presente para sua esposa. E ele falou assim, você tá doido, rapaz? Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu não estou casado com a patroa há 20 e tantos anos. Eu nunca dei um presente para ela. Quando se eu chegar em casa com um troço desse, ela me mata. E foi muito engraçado. Foi muito engraçada essa história, porque eu falei tanto com ele que ele falou assim, eu comprei, mas se eu apanhar, a culpa é sua. Mas serviu para reflexão muitas vezes, eu falo ainda hoje, né? Eu sei que a gente não demonstra afeto só com presente, mas a história dele, eu sou casado com ela há 20 e tantos anos, nunca dei um presente. Não sei se é verdade, mas ele falou isso. Como é que é essa? Quantos problemas que nós temos nas relações homem-mulher, porque ela tem a dimensão da ânima muito maior e o ânimos do homem às vezes impede que haja essa convergência, esse equilíbrio de afeto, de cuidado, de ternura. Quantos filhos, olha, eu sei de tantas histórias sobre isso, porque eu faço um trabalho voluntário com jovens há muitos anos. Quantos filhos têm problemas com seus pais, pai que não sabe dar afeto, pai que não tem cuidado, porque isso é coisa da mãe. A mãe cuida, o pai é o provedor. Olha a outra persona. E os filhos têm problemas com os pais, muitos. Eu vi uma série na Netflix muito interessante, chamada Merli. Muito legal. Quem tem, acho que pode ver. Quem assistiu vai ver que tem muitos dos jovens que têm problemas com os pais. E os problemas estão centralizados na questão do afeto, da falta de afeto, do diálogo, de tudo isso. Então isso acontece no planeta. A ânima que está presente em nós é que vai poder resgatar essa inteireza e essa dimensão tão importante para a nossa vida. Vamos a um outro arquétipo, que Jung chamou de puer. Gente, vocês não sabem o que o Cláudio me proporcionou da última vez que eu estive na Unipaz. Ele potencializa... Cadê o Cláudio? Tá aí, Cláudio? Cláudio tá aí? Tô aqui. Estamos juntos. Vocês não sabem o que Cláudio me proporcionou quando eu estive aí. Ele potencializou, antes de eu começar a trabalhar, o meu arquétipo do puer de maneira mais sublime, mais linda, que ele nem tinha noção do que ele estava fazendo comigo. O arquétipo puer é o arquétipo da criança. Todos nós temos esses arquétipos todos. A criança também está dentro de nós. Só que quando a gente fica adulto, a gente começa a botar essa criança de lado. O lado negativo desse arquétipo é a imaturidade. Há muitos adultos que ainda são imaturos psiquicamente, psicologicamente falando. Mas há um lado positivo no arquétipo da criança, que é de uma beleza indescritível. Características, como a gente fala, de espontaneidade, de criatividade, de alegria,
de relacionamento. A criança briga com o amiguinho, 1 minuto depois já fez as pazes, continua brincando, e os pais que estão brigando, mas as crianças já estão brincando de novo. As crianças que não têm medo, elas arriscam, elas sobem no tobogã, naquele, que eu esqueci o nome agora, sobem naqueles brinquedos, enfiam o dedo na tomada, enfim, as crianças arriscam tudo. Essas características são muito positivas das crianças que precisam ser resgatadas. Nós entramos no mundo da seriedade, no mundo das empresas, no mundo dos adultos, e às vezes a criança que precisa entrar em cena para trazer a jovialidade, para trazer essa energia da criança, que proporciona a inteireza, porque todo arquétipo, quando é colocado de escanteio, ele fragmenta. Preciso trazer essa energia. O que Cláudio fez comigo? Eu cheguei cedo, ele me levou para conhecer a parte de trás da Unipaz. Aí ele me leva para um balanço. Ah, gente, isso não se faz com essa criança aqui. Eu fui para o balanço. Obrigado, Cláudio. Foi emocionante. Eu que agradeço, que maravilha. Agora estou emocionado de novo. Estava nem lembrando. Que bom, que maravilha. Fiquei no balanço, para lá e para cá, e vendo a minha criança começar a vir à tona. Quando eu fui trabalhar, quando eu fui para o curso, já nem sabia quem eu era mais. Foi tão bom aquilo ali. Foi um presente, Cláudio. Muito obrigado. Pois a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso com a gente. Quantas vezes, seja nas nossas famílias, nos lugares que a gente está, uma criança chega, muda toda a energia do ambiente. Não é assim mesmo? Seja um filho, um sobrinho, um neto, seja quem for, qualquer criança, filho de amigos, chega, muda toda a energia. Essa energia está dentro de cada um de nós, gente. E muitas vezes ela foi tão sufocada pelas convenções da sociedade. Uma vez eu fui fazer um trabalho numa empresa, e a gerente me conhecia, tinha sido recém-contratada por aquela empresa e me chamou para fazer um workshop lá. E queria que eu trabalhasse essa temática. Porque ela disse que a empresa era muito conservadora, muito tradicional. Era tão tradicional porque as pessoas não riam lá, era um ambiente muito sério. Eu fiz um workshop com eles. E quando eu tratei dessa questão, em cada questão eu ia provocando, refletindo, fazia provocações, colocava trabalho em grupo, o que a gente vai fazer. E eles me surpreenderam. Quando eu falei do puer, desse arquétipo, eu perguntei quais as características positivas da criança, e perguntei como é que vocês podem trazer isso para a empresa. Um diretor tomou uma decisão, ia destinar uma verba, olha só, prestem atenção nisso. Ele tomou uma decisão, o diretor estava participando, ia destinar uma verba mensal para que os funcionários comemorassem os aniversariantes do mês. Porque nem isso tinha na empresa. Nem isso tinha. Ele achou que com isso ele ia resgatar o puer. Talvez seja o primeiro passo possível para aquele modelo mental. Nunca mais tive contato com eles. Mas talvez aquele tenha sido o que era possível fazer. Mas percebam como que a gente fica limitado. Um dia eu estava num restaurante com a Lúcia, e do lado tinha uma mesa de um casal com 2 filhos pequenos, talvez de 7, 8 anos, por aí. E as crianças estavam brincando com o saleiro, o paliteiro, essas coisas que ficam na mesa. Começaram a brincar. E riam alto. O pai chamou a atenção da criança e tirou da mão deles tudo aquilo ali. Aí, o que parecia mais velho, talvez uns 8 anos, falou assim: você é muito chato, você não brinca nunca, você só fica sério. E eu levou a afetada do filho, também que tem aprendido. A criança diz o que precisa ser dito. Olha a raiz que aquele homem está criando os seus filhos. E o que pode gerar isso na criação. Depois, mais tarde a gente vai ver os efeitos disso. Vamos ver os efeitos nos jovens e nos adultos. Quantas pessoas que são rígidas, intransigentes,
imaturas também, mas duras, porque não consegue lidar bem com esse arquétipo, com a criança que tem dentro de si. O outro arquétipo é o oposto do puer, é o sênix. Sênix vai gerar senilidade, vai falar de velhice. O lado negativo do sênix é o velho ranzinza, ó céus, ó vida, ó azar, reclama de tudo. E isso não tem nada a ver com a idade cronológica, a gente pode ter jovens que pensam assim. Mas a polaridade positiva do sênix é a sabedoria. O velho é a encarnação da sabedoria. Como é que a gente desenvolve essa sabedoria? Através de meditação, através do silêncio, da introspecção, nós podemos entrar em contato com essas realidades mais profundas que estão dentro de cada um de nós para desenvolver ou despertar em nós esse arquétipo que é tão importante, que faz com que a gente seja inteiro. Esse é o caminho proposto para nós. E com esse arquétipo, a gente pode olhar para a vida de maneira diferente na sua inteireza. Jung ainda fala da jornada do herói, esse mito tão importante, que vai falar das energias que estão presentes em nós, que nos ajudaram a vencer as adversidades. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida, já passamos por uns, podemos passar por outros, mas a gente sabe bem que quando a gente superou, tinha uma força interna incrível, que a gente nem sabe às vezes de onde que a gente tirou tanta força para superar aqueles momentos difíceis. Essa energia, podemos chamá-la da energia do herói. Quem é a pessoa, portanto, que a gente pode olhar para ela e falar, essa pessoa me inspira, essa pessoa viveu esse processo de individuação, se tornou saudável, se tornou uma pessoa sã, inteira, e pode me ensinar o caminho. Quando eu refleti sobre tudo isso, eu olhei para a pessoa de Francisco de Assis, que viveu lá no século XII e XIII, e se tornou uma pessoa inteira, íntegra, e viveu todo esse processo de individuação. Ele tomou consciência da juventude dele, das máscaras. O pai queria que ele fosse um cavaleiro, que ele fosse um nobre cavaleiro, chegou a participar de uma cruzada, e vivia nas tabernas com os jovens dele, com a juventude que tinha condições financeiras. Ele estava nessa turma toda, vivia naquela festa lá na região de Assis. Há um momento na vida que ele toma consciência que ele não estava sendo ele estava vivendo os outros, fazendo tudo para os outros, para o pai. E nesse processo de metanoia, de transformação interna, Francisco tira a roupa e fica nu e começa a dizer que daquele momento em diante ele seria ele mesmo. O despir-se, o desnudar-se, é a melhor metáfora que a gente tem para falar da persona, porque nós precisamos também nos desnudarmos de tantas máscaras que nós criamos, que não servem para nós, que foi criada para agradar os outros. Francisco teve a coragem de fazer isso. Ele nos ensina que a gente precisa ter a coragem de tirar as máscaras, tirar a roupa que foi construída para atender às convenções sociais, para atender aquelas que colocaram para a gente e não são nossas. No arquétipo da sombra, tem uma experiência muito interessante em Francisco. Vocês sabem que na Idade Média, a hanseníase e a lepra era uma doença que as pessoas tinham muito medo. E todos os que tinham a doença eram colocados do lado de fora das cidades, fora dos muros, das cidades muradas. As pessoas eram marginalizadas, eram excluídas da sociedade. E eles tinham que usar um sino, alguma coisa, e gritar para ninguém se aproximar deles. Francisco tinha nojo, como todos da cidade de Assis tinham nojo dos leprosos. Os leprosos causavam repulsa nos outros. Conta a história que uma vez ele estava andando a cavalo e um homem com lepra se aproximou dele e pediu dinheiro. Ele já estava vivendo esse momento de transformação dele, e ele, num ímpeto
ele não só dá o dinheiro, e ele dá um beijo na lepra, na ferida do leproso. Francisco não escreveu muitas coisas, escreveram muito sobre ele, mas ele mesmo não escreveu tantas coisas. Mas uma das coisas que ele escreveu é: aquilo que era amargo como fel, tornou-se doce em meus lábios. Falando do beijo na ferida. Quando ele fez isso, ele se transforma e foi cuidar dos leprosos. Aqui tem uma leitura que, na perspectiva junguiana, a gente pode dizer que ela tem um simbolismo muito grande. Ele não beijou a lepra do outro. Ele beijou a própria lepra. Ele reconheceu nele aquilo que provocava a repulsa, ele reconheceu nele. Quando ele saiu, desceu do cavalo e foi ao encontro do outro que sofria, ele dá um beijo, ele integra em si a sombra. Ele, naquele momento, no instante, ele passou a cuidar de quem sofria. Ele nunca mais teve nojo de ninguém. Quantas vezes nós sentimos repulsa do outro, temos nojo do outro e não olhamos para a nossa própria lepra? Quantas vezes nós precisamos olhar para nós e ver o que em nós também é repulsivo? Com relação ao arquétipo da ânima, Francisco depois dizia para os companheiros dele, e essa é uma linguagem revolucionária para o século XIII, ele dizia para todos os que o seguiam: cuidem uns dos outros como se fossem mãe uns dos outros. Ele foi seguido inicialmente por mais 11 pessoas, 11 jovens. Ele dizia um para o outro: vocês devem cuidar uns dos outros como se fosse a mãe uns dos outros. Cuidem com ternura uns dos outros. Falar isso numa sociedade machista do século XIII, na Idade Média, ele não falou cuidem uns dos outros como se fosse pai, porque ele sabia muito bem o que significava ser pai naquela época. Ele disse: cuidem como se fosse mãe. O arquétipo do materno, o arquétipo da ânima, da ternura, do cuidado, da compaixão estava presente nele dessa forma. Ele foi considerado e é considerado o santo da alegria, porque o arquétipo da criança, do puer, estava tão presente nele que ele cantava junto com os pássaros, ele cuidava dos insetos, ele cuidava de todos os animais, e muitas vezes se dizia que ele arrancava um galho de árvore e saía tocando como se fosse um violino e cantando. A sua criança estava sempre em êxtase. E foi um grande sábio. Tanto que no ano 2000, uma pesquisa da revista Time, em todo o planeta, ele foi escolhido por uma votação entre cientistas, estadistas e tantos outros homens e mulheres de todo o planeta. Ele foi escolhido como o homem do milênio, uma referência mundial de um ser humano, como diz o Roberto Crema, um ser humano que deu certo. Há um último arquétipo que eu acho que aqui a gente chega ao ponto mais alto. Jung disse que ele chamou de self, que dentro de cada um de nós tem a imagem de Deus, a imago Dei, em latim, que ele deu o nome de self. Nós caminhamos, fazemos todo o processo de individuação para atingir a plenitude do ser, para a gente viver esse ser humano que a natureza nos chamou a viver de maneira consciente. Essa plenitude ele deu o nome de self. O self integra a imagem de Deus, o imago Dei que está dentro de cada ser humano. O humano que se diviniza. Francisco viveu isso de maneira, a primeira experiência e única que ele viveu. Ele estava tão identificado com o divino que esse divino deixou as marcas nele. Francisco recebeu, no momento de contemplação, de meditação, as mesmas marcas da cruz de Jesus Cristo, nas mãos, pés e no lado. Esse homem se identificou tanto com o divino, com o transcendente, com o mistério sagrado, com essa imagem de Deus que Jung falou, que essa imagem foi, digamos, cravada na carne dele com esses sinais.
Para ser humano completo, a gente precisa integrar o divino em nós, que é essa dimensão mais profunda, noética, espiritual, que está em todos nós. Assim, nós não só nos humanizamos, mas nós também nos divinizamos, porque foi para isso que nós fomos chamados. Assim, eu termino minha reflexão com vocês, esperando ter contribuído e desejando paz e bem para todos vocês. Muito obrigado. Bom, valeu, foi ótimo, uma profunda reflexão. Já estou vendo aqui os aplausos da nossa querida Sônia, né? Que é a nossa coordenadora do nosso curso de Psicologia Analítica, né? Na pós-graduação. Está de lá vibrando a sua fala. E agora nós abrimos, né? O William vai conduzir aí se tem alguma pergunta, alguém quer fazer alguma colocação para você. Se a pergunta for fácil, faz para mim. Se for difícil, essa para a Leda. Rapaz, eu trouxe você para me aprender. Estou à disposição, gente. Valeu, pelo menos ajudou a refletir. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, pode desbloquear o microfone e estamos à disposição. Robson, querido, que eu agradeço, foi um momento muito especial. A sua fala nos embala como a mãe acolhendo, afagando e, ao mesmo tempo, estimulando, nos inquietando a observar tantos processos internos de autopercepção, tantas travessias. Então, você consegue fazer essas duas coisas, isso é muito raro, por isso é uma oportunidade muito prazerosa a sua presença. Eu me lembro a primeira vez que eu te vi, quando você apareceu na minha frente, eu falei, caramba! Então, algumas pessoas são assim, a gente sacam elas pela imagem, ela aparece na nossa frente e fala, nó, caramba, o que é isso? Quem é esse homem aí? Então, você vive isso, eu acho que a sua imagem, a sua presença já é o seu grande discurso. É o que nos afeta, é o que interfere no nosso crescimento, na nossa vontade de refletir e crescer cada vez mais. Eu fiquei muito feliz, foi uma contribuição muito especial, muito útil. Muito obrigado. Obrigado. Se vocês tiverem interesse, podem me seguir à vontade nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Tem um canal no YouTube também com vários vídeos. Eu só não estou no Tinder, no resto eu estou. Ô Robson, ouvindo sua fala, num contexto geral, faz uma grande e profunda reflexão sobre as relações humanas. O que você diria que pode contribuir para as famílias que hoje estão se conhecendo, se reconhecendo, são obrigadas a conviver entre si e têm dificuldade, porque agora que as máscaras caem, peraí, com quem que eu casei? Essa é a minha sogra, né? E o que você diria, assim, de uma forma que possa contribuir para o favorecimento dessas relações que, às vezes, mesmo com muito tempo de convivência, mas não se conhecem profundamente? Verdade. Verdade. As pessoas não tinham tempo para isso, né? Chega em casa, ficava fora no trabalho, chegava em casa ou ia para a TV ou para qualquer coisa e menos diálogo. Semana passada uma aluna falou assim para mim, professor, eu não estou aguentando mais. Eu tenho um filho de 3 anos e de 5 anos e estou fazendo um trabalho de home office, eu não estou aguentando mais ficar com as crianças. Eu estou ficando estressada. Ela ficava o dia inteiro fora e as crianças na creche. Agora, eu falei com ela, como é que você pode aproveitar melhor essa oportunidade para brincar mais com seus filhos, para
jogar com eles, para brincar, aproveitar, porque quando você está fora de casa, eles não têm a sua presença. Como é que você pode fazer isso? Ela falou assim, e professor? Falou assim, tipo, isso eu não quero, eu não sei. Mas eu acho que é isso, Leda. A gente... eu fico pensando, não estou longe de mim pensar que eu estou certo, mas será que tudo isso que a gente está vivendo não são sinais que a vida, que o universo está mandando para a gente olhar para coisas que a gente não estava olhando antes? Será que não é hora da gente aproveitar essa oportunidade? E então, se a gente tem que ficar em casa, então, o que a gente precisa? Vamos dialogar mais. Se tinha conflitos, vamos tentar resolver isso. Estamos sentindo falta do abraço, estamos sentindo falta da ternura. Dá para fazer tanta coisa em casa juntos. Eu acho que a gente está perdendo, não pode, melhor dizendo, a gente não pode perder essa oportunidade. A vida está sendo, por mais triste, e está sendo triste, é trágico o que a gente está vivendo, mas a gente precisa olhar para uma outra dimensão. Como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade para sair daqui diferente? Está surgindo um novo termo que eu rejeito. Estamos indo para o novo normal. Deus nos livre do novo normal. Deus nos livre do novo normal. Porque se o novo normal for igual... se a gente entrar para a normalidade, a gente corre o risco de entrar na normose. Não é verdade? Então, que Deus nos livre desse novo normal, porque corre risco de virar normose de novo. A gente precisa encontrar condições da gente viver diferente. É preciso viver diferente. Então, dentro de casa, mais diálogo, mais contato, mais risos. E a gente precisa fazer isso. Robson. Né? Oi, Claudinha. Oi, tudo bem? Oi. Tudo bem? Saudades de todos. Robson, eu quero falar com você, te fazer uma pergunta. Eu acho que talvez até não esteja assim tão dentro de tudo que você falou, mas está dentro do contexto dessa preocupação que todos nós temos, que foi muito bem colocada, inclusive, pela Leda ontem também, né, na web conferência com a Arlete, e é uma coisa que me fez refletir bastante durante o dia hoje. Como a gente pode estar levando isso às pessoas que não têm, que são muito próximas, porque afinal só estamos convivendo com os mais próximos agora, mas que não têm nenhuma noção de nada disso que a gente conversa, de nada disso que a gente vivencia, né, que a gente aprende dia a dia um com o outro, dentro dessa instituição maravilhosa que é a Unipaz, e que às vezes a gente tenta mudar algum comportamento, tentando trazer um pouco para essa nova visão, né, tentando mostrar um pouco do que isso tudo pode estar querendo também nos trazer de lição, mas que não é visto porque falta entendimento. E eu sei que cada pessoa está no seu tempo, isso foi inclusive colocado pela Arlete ontem também, mas até porque eu também demorei para alcançar um tempo de começar a ter um mínimo de compreensão em relação a isso. Mas a gente quer muito ajudar os mais próximos, né? E eu não tenho esse privilégio de conviver com pessoas muito próximas que têm essa visão, ou pelo menos um mínimo, assim, um mínimo de visão mesmo, acho que é o termo, em relação a essa humanidade, a esse resgate de si mesmo, que não só antes, né, do Covid, mas agora muito, muito mais, a gente está sendo convidada a fazer. E eu, assim, a sua fala, Robson, ela é muito assim, ela é um bálsamo, sabe? Assim, a sua forma de falar já nos aquieta, já nos tranquiliza, parece que nos faz mais otimistas. E eu tenho um carinho imenso por você, assim, sabe? Eu tive um seminário com você, fiquei apaixonada, foi uma paixão à primeira vista, assim, e comprei todos os seus livros que tinham no dia, porque foi uma coisa muito forte. Agora, te ouvindo, né, eu entendi ainda mais por que eu tive essa afinidade tão grande. Então, eu queria, de repente,
eu não sei se seria uma receita, mas assim, uma orientação de como lidar com isso, com menos conflito, né? Porque eu entro em conflito por não conseguir ajudar, por não conseguir trazer, pelo menos das formas que eu venho tentando, que é com os meus exemplos, indicando uma leitura, um vídeo, e não tenho conseguido, então, assim, um pouco frustrada, inclusive, por me sentir impotente e não conseguir ajudar a minha própria família. Entendo. Primeiro, Cláudia, muito obrigado, muito bom te escutar e te ver. Um abraço, querida. Um abração para você. Obrigada. Outro. Me permita aqui usar de novo Francisco de Assis, e sem nenhum caráter religioso, mas esse homem incrível. Ele dizia o seguinte: evangelize sempre. E evangelizar aqui não quero empregar no sentido religioso. A palavra evangelho significa boa notícia. Então ele dizia o seguinte: evangelize sempre, se necessário, com palavras. Eu acho isso tão significativo, porque o que menos importa para ele são as palavras. Evangelize sempre, se necessário, com palavras. Então, o mais importante era a atitude, era o comportamento. Muito mais importante do que qualquer palavra. Então, se colocar numa linguagem para nós aqui, leve sempre boas notícias. Seja sempre positivo, dê boas notícias sempre. Se necessário, com palavras. Seja você mesmo uma boa notícia. A sua presença deve ser uma boa notícia para os outros. Estou lembrando aqui, tinha uma novela na Globo, acho que era uma novela que falava dos hindus, não lembro qual a novela. Caminho das Índias. Caminho das Índias, acho que é essa. Que quando a pessoa chegava, a pessoa recebia outra assim: sua presença trouxe luz para esse lugar. Alguma coisa assim. O cumprimento era mais ou menos esse. Você chegou e trouxe luz para esse lugar. Eu acho que se a gente chegar nos ambientes e levar essa luz, a nossa presença ser uma luz nesse lugar, a gente começa a provocar mudanças. Por que você é diferente? Tem uma história também da Madre Teresa de Calcutá, agora falou da Índia, eu lembrei dela. Da Madre Teresa de Calcutá, que é outra pessoa que deu certo como pessoa. Ela vivia num ambiente onde não podia fazer nenhuma pregação religiosa. E ela cuidava dos mais excluídos da sociedade. E cuidava com ternura, com carinho. E as pessoas perguntavam para ela: por que você está fazendo isso comigo? Porque estava na sarjeta, estava morrendo na rua. Estava faminto, esquálido. Por que você está fazendo isso comigo? E ela cuidava. E a pessoa insistia: por que você está fazendo isso comigo? Ela falou assim: porque eu te amo. Só. Ela não pretendia converter ninguém para o cristianismo. Ela estava num ambiente de maioria hindu. Ela só cuidava das pessoas com o comportamento dela, com a atitude. Ela era a luz que as pessoas precisavam. Não sei, querida Cláudia, se eu te respondi, mas é isso que me veio no coração. Microfone, Claudinha. Eu acho que você acaba sendo esse exemplo que você nos deu agora, né? Porque onde você chega, você transmite essa luz. Oh, então, meu Deus. É o que eu sinto de verdade mesmo. E assim, eu acho que com isso a gente consegue entender, né? Que é o nosso papel. É muito mais o exemplo. Obrigada, Robson, muito obrigada. Estou ficando roxo. Robson? Oi, Amanda. Oi, Robson. Então, primeiramente eu queria louvar você de ter colocado a luta feminina em relação à equidade, né? E também gostaria de fazer uma observação que me tocou, assim, quando você falou
cuidar como uma mãe, né, e não como um pai. E eu fiquei pensando se isso um dia poderia mudar, né, assim, cuidar como um pai amoroso, né, um pai cuidadoso. Eu fiquei tão esperançosa disso um dia poder acontecer. Eu acho que sim. Eu vejo que tem movimentos na sociedade para tratar dessa humanização do homem, né, do masculino. Então, tem movimentos crescentes. Não sei aí, mas surgiu, por exemplo, entra na página papodehomem.com.br, que vocês vão ver, tem movimentos em vários lugares do Brasil, surgiu em Belo Horizonte, e tem muitos outros movimentos que proporcionam isso. Eu acho que é um processo lento, porque ainda está muito incrustado no masculino o ânimos, e ninguém quer admitir sua vulnerabilidade, enfim. Mas eu acho que isso é crescente, sim. Já tem homens trocando fralda de filho, dando mamadeira, dando banho e lavando louça, sem dizer que ajuda em casa, né? Porque alguns falam, eu ajudo em casa. Não ajuda nada, a casa é sua, não é da mulher. Então, isso eu acredito que sim, mas pode ser um pouco lento, mas está acontecendo, Amanda, graças a Deus. Obrigada, Robson. Eu estava fazendo um trabalho numa empresa, Amanda, aí o gerente falou assim, eu convenci o diretor, que na empresa só trabalhava homem, eu convenci o diretor a contratar a mulher, porque mulher pode fazer um trabalho tão bem feito como homem. Eu falei, puxa vida, por que você não fala que o homem pode fazer um trabalho tão bem feito como a mulher? Ele quase morreu. Mas isso existe, né? Mais alguém? Eu vou finalizando, mas se alguém ainda tiver alguma observação, pode trazer ainda. O Robson deve trazer para nós aí. Já definiu com a Hélida o seu curso EAD? O que você Ainda não. Depois do doutorado dela, ela me falou. É verdade. Ela está internada agora no doutorado dela. Me parece que ela falou algo sobre liderança, né? Eu acho que será nessa linha da liderança. E um novo tipo de líder, né? Eu acho que você tem esse perfil até como exemplo, né? Até como luz nessa direção, né? Tamo junto. Então, informando para todos que o Robson vai estar conosco nos nossos cursos EAD também. Essa semana nós já estamos gravando inicialmente as aulas de yoga que estão sendo gravadas com 4 professores. Em junho nós começamos a gravar os primeiros cursos EAD. Então, o Robson está nessa direção aí, nessa equipe que logo, logo vai estar também aí junto conosco, além do presencial, o outro formato também beneficiando mais pessoas, né? E nós também lembramos a todos que na próxima sexta, que é a Sexta Livre, nossos trabalhos estão na Quarta da Paz e Sexta Livre. Na próxima sexta-feira, nós teremos uma fala com o nosso querido Silvio, que vai trazer sobre a comunicação não violenta. E, então, quem tiver interesse também nesse tema é bem-vindo. E, no mais, eu finalizo agradecendo a todas as pessoas que estiveram aqui. Nós ficamos muito felizes de dedicarmos conjuntamente esse tempo para reflexões tão profundas, né, como essa, que nos beneficia, nos beneficiando, Claudinha, nós vamos nos aprimorando nos nossos comportamentos
fazendo as nossas podas pessoais, individuais, para nós podermos também abrir para outras pessoas essa reflexão. Então, a Unipaz te agradece, Robson. A Unipaz agradece a todas as pessoas que estão aqui conosco nessa sala e volta a palavra para você. Agradeço a nossa equipe, que está aí de plantão permanente, numa dedicação integral de manhã, tarde e noite, para que tudo aconteça. Um beijo para cada um e a você, Robson. Obrigado, Leda. Gratidão a todos vocês, ao apoio incrível do William, de todos vocês.